Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor de Fisiologia no Biomédicas da USP e nesse vídeo nós vamos falar alguma coisa sobre o clearance renal, o conceito de clearance renal, usando como uma substância padrão a inulina. Eu vou dar uma passada muito rápida sobre a fisiologia do néfron. Então nós temos aqui, isso é mais ou menos são informações que vocês já devem saber. Nós temos então, esse aqui é um esquema de um néfron, onde nós temos a parte vascular constituída pela arteríola aferente, que dá origem ao capilar glomerular, que por sua vez se transforma na arteríola eferente, que dá origem ao capilar peritubular. O conjunto de capilares peritubulares então dá origem à veia renal. Na parte não vascular do rim, nós temos a cápsula de Bowman, aqui em verde, que é um sistema, por assim dizer, de coleta do filtrado glomerular. Então, o filtrado glomerular é aquela porção do plasma que é filtrada para fora do capilar glomerular e cai na cápsula de Bowman. E nós vamos acompanhar agora o que acontece com uma certa quantidade de volume e com as substâncias que estão dissolvidas nesse volume de plasma, em especial a inulina, que é uma substância usada para a determinação do clearance renal. Então, nós podemos ver aqui que o fluxo plasmático renal, agora vamos já aumentar um pouquinho o zoom. Então, nós temos na arteríola aferente uma entrada de fluxo plasmático de 600 ml por minuto. Vamos lembrar que nesse esquema estão representados todos os néfrons do rim. Então esse néfron padrão representa a soma de todos os néfrons de um rim humano. Portanto, 600 ml por minuto é o chamado fluxo plasmático renal, ou seja, é o fluxo de plasma que penetra nesse nosso néfron padrão. Então, nós vamos dividir, para efeitos didáticos, esse fluxo de volume em 5 blocos de volume, contendo 120 ml cada um desses blocos. Ao passar pelo capilar glomerular, esses 5 blocos continuam o seu trajeto, mas um desses blocos é filtrado. Portanto, um desses blocos contendo 120 ml por minuto é filtrado. Junto com este bloco de volume filtrado, passam com ele para fora do capilar, ou seja, são filtrados juntamente com o bloco de volume todas as substâncias dissolvidas nesse plasma. Essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui representam a substância inulina, que é uma substância bastante útil na fisiologia renal, porque ela não é reabsorvida nem secretada ao longo do túbulo renal, ela é apenas filtrada. Então, as bolinhas que estão dissolvidas nesses blocos de volume são as moléculas de inulina. Então, vocês observem aqui que ao sair para fora do capilar glomerular, no processo de filtração glomerular, esse bloco de volume com 120 ml leva com ele as 6 moléculas de inulina que estão dissolvidas. E vamos agora acompanhar a viagem desse bloco de volume ao longo do túbulo renal. Então, ao chegar na cápsula de Bowman, o bloco de volume inicia o seu trajeto entrando no túbulo proximal, e esta região verde que vocês estão vendo aqui representa todo o trajeto tubular. Então nós compactamos o túbulo proximal, a alça de Henle, o distal e o coletor. Todos esses segmentos tubulares foram compactados nesta região verde que vocês estão vendo aqui. Então aqui a gente inicia o túbulo renal e aqui a gente termina o túbulo renal, essencialmente com a parte final do duto coletor.
Então, nós podemos ver que ao longo desse trajeto, de todo o trajeto tubular renal, não vem agora não é importante agora saber em que ponto do túbulo ocorrem os fenômenos que eu vou descrever, basta saber que eles ocorrem ao longo do túbulo renal. Então nós podemos ver aqui que esse bloco de volume, contendo as 6 moléculas de inulina, ele segue o seu caminho, mas ao longo do trajeto tubular, o volume de plasma, a água desse plasma, é reabsorvida saindo de dentro do túbulo renal, passando rapidamente pelo interstício e sendo reabsorvida no capilar peritubular. Então, esta região vermelha, essa região vascular que está aqui ao lado, é o capilar peritubular. Esta região intermediária entre a área verde e a área vermelha é o interstício renal. Então vocês vejam que ao longo do trajeto tubular, todo o volume, e agora eu vou falar todo, mas depois eu vou explicar que não é exatamente todo, mas por enquanto vamos entender que todo esse volume é reabsorvido e é recapturado. Então ele é reabsorvido ao longo do túbulo renal, passa no interstício e é captado pelo capilar peritubular. Mas agora vamos acompanhar o que aconteceu com os 4 volumes, os 4 blocos de volume que não foram filtrados. Então vamos voltar aqui na nossa viagem. Então 5 blocos de volume entrando na arteríola aferente. Desses 5, 1 passa para fora do capilar. Sobram 4 blocos de volume. Esses 4 blocos de volume continuam pela arteríola eferente. Então vocês estão vendo esse bloco tracejado aqui, que é um bloco virtual, ele desapareceu. Sobraram agora apenas 4 blocos de volume. Esses 4 blocos de volume estão levando com eles as moléculas de inulina dissolvidas. Então, vamos acompanhar a viagem desses 4 blocos. Aqui o bloco que foi filtrado, que desapareceu. E agora nós podemos ver que esses 4 blocos de volume que sobraram, que não foram filtrados, eles vão agora se encontrar com um bloco de volume que é reabsorvido e vai se juntar, portanto, a esses 4 blocos que não foram filtrados. O que acontece como resultado desse processo é que o fluxo de volume ao longo agora do capilar peritubular é restaurado a 5 blocos de volume por minuto, ou 600 ml por minuto. Mas existe uma diferença. Desses 5 blocos de volume, um deles está livre das moléculas de inulina, que corresponde a esse bloco de volume. E é importante lembrar que quando o bloco de volume que foi reabsorvido a partir do túbulo renal, quando ele foi reabsorvido, as moléculas de inulina não foram reabsorvidas. Portanto, as moléculas de inulina permanecem na luz tubular. Por que elas não foram reabsorvidas? Porque elas não têm um processo, um sistema de reabsorção. Portanto, elas simplesmente permaneceram no fluido tubular. Então, vocês vejam que agora esse bloco de volume que foi reabsorvido, ele está completamente livre das moléculas de inulina. Vejam que não existe nenhuma molécula aqui dentro. Então nós temos agora, saindo pela veia renal, no fim do sistema vascular renal, saindo pela veia renal, nós vamos então ter 5 blocos de volume, os 600 ml, mas nós vamos ter apenas 4 blocos de volume contendo moléculas de inulina. Então, o que nós podemos dizer em relação a este bloco de volume que não tem moléculas de inulina? Esse
é um volume de 120 ml por minuto, porque em fisiologia renal todos os volumes são descritos em volumes por minuto, portanto é um volume de 120 ml por minuto, que ficou totalmente livre das moléculas de inulina, ou seja, ele foi totalmente depurado das moléculas de inulina. Ora, se esse volume foi totalmente depurado das moléculas de inulina, ele representa o volume de plasma depurado de inulina por minuto. Isso é a definição de clínice renal de inulina. Então vocês, sem fazer nenhuma conta, sem fazer nenhum raciocínio complicado, nós já podemos ver aqui que o clínice renal é 120 ml por minuto. Mas agora vamos ser um pouquinho mais rigorosos. Pelo seguinte, porque imaginem que se todo o volume filtrado for reabsorvido, não vai sobrar nenhum volume fluido para levar as moléculas que estão dissolvidas no túbulo renal. Portanto, é necessário que uma certa quantidade de volume fluido permaneça na luz tubular para permitir o fluxo de urina. Isso significa que a reabsorção não é total. Então, tipicamente, simplesmente para efeitos didáticos, porque isso pode variar muito de acordo com a taxa de ingestão de água do indivíduo, tipicamente nós vamos considerar que dos 120 ml que foram filtrados, 120 ml de volume que foram filtrados, cerca de 119 ml foram reabsorvidos. Então agora, mais rigorosamente, nós temos um pequeno déficit de volume aqui, que vocês estão vendo como sendo essa pequena região onde está faltando um volume. Na realidade esse volume é 1 ml, e esse déficit de volume corresponde àquele volume necessariamente, que deve necessariamente permanecer na luz tubular, 1 ml por minuto, que é o volume, vamos dizer, mínimo para levar para fora os excretas. Então, na realidade, nós temos agora, aqui na veia renal, nós temos essencialmente 600 ml, mas mais rigorosamente 599 ml por minuto, e desses 600 ml, um bloco de volume está totalmente livre das moléculas de inulina. Mas vocês vejam que esse volume, na realidade, é fictício ou virtual, porque essas moléculas, elas agora têm possibilidade de se difundirem por todos os volumes que estão aqui. Ou seja, essas moléculas que estão aqui, 4 blocos de 6 moléculas, ou 24 moléculas de inulina, tem agora a possibilidade de se difundir por 5 blocos de volume. Portanto, esse bloco que está aqui, ele não vai permanecer vazio. Portanto, ele recebe o nome de um volume virtual, um bloco virtual de volume. Porque ele só permanece vazio na nossa imaginação como efeito didático. Então, esse bloco, ele não permanece vazio, ele vai se encher de moléculas de inulina, que agora vão se distribuir. Essas 24 moléculas de inulina vão se distribuir por um volume maior. Portanto, a concentração de moléculas de inulina na veia renal vai ser menor do que a concentração de moléculas de inulina na artéria renal. Então, nós vamos terminar essa parte, nós vamos ter uma segunda parte desse vídeo, onde nós vamos fazer os cálculos numéricos. Mas até aqui já foi suficiente para que vocês entendam o conceito de clínice renal. É o volume de plasma totalmente depurado, e é um volume virtual de plasma totalmente depurado das moléculas de inulina no intervalo de tempo de 1 minuto. Muito obrigado.